Boa tarde a todos. Parabéns pela tomada de decisão. Eles não vão nem entender porque estão militando. É muito bom que a gente tenha decidido pelo melhor, porque há decisões que se tomam que franqueiam outras boas decisões. E a melhor decisão para a gente cuidar da semana, para a gente tomar um bom momento, é buscar a boa sintonia. Não há decisão mais lúcida. Nós que estamos tão preocupados com as coisas da vida, lembremos sempre daquela ocasião em que não aparece a pergunta, mas aparece a resposta. E supõe-se pela resposta que a pergunta foi: mestre, está difícil de conseguir o de comer e o de vestir. Essas questões da vida que tanto nos preocupam. E ele falou assim: olhem os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma roupa tão linda quanto os lírios. Olhem os passarinhos, que apesar de serem tão pequenininhos, sempre têm o de comer. E vocês, que são os maiores da criação, estão preocupados com o de comer e o de beber. E aí disse ele a receita que nós, sem saber, estamos seguindo hoje: busquem o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Quem tiver uma discussão difícil, uma reunião complicada, um momento de decisão na semana, deve fazer o que antes? Buscar o reino dos céus. Essa busca do reino dos céus ajuda-nos na atitude correta. Tendo a atitude correta, as decisões vão apenas ser consequência disso. Mas a gente aprende pelos filmes, até numa leitura superficial do próprio Evangelho, a gente aprende que o herói é sempre o ativo, é sempre o que realiza, o que enfrenta as situações. Quando a gente vê um filme do Evangelho, a gente vê o protagonista atuando, fazendo, realizando. E é isso que a gente reproduz em todos os filmes, novelas, em todas as situações. O herói é sempre aquele que realiza, nem reflete muito. Já imaginou o Rambo, antes de acertar um míssil numa aldeia vietnamita, perguntar: será que tem criança lá? Não. O herói atua, tem certezas, realizações, sempre boas. Nos filmes, sim. Nos filmes, sim. Mas a história humana é povoada de heróis que nem sempre são tão heróis assim. Se você alguma vez já visitou o Paraguai, você pode ter notado uma certa hostilidade no Paraguai. Você conversa com as pessoas e você, se tivesse a oportunidade de trocar um pouquinho mais, eles vão falar: brasileiro imperialista, brasileiro assassino de crianças e de mulheres. Você vai falar: eu? Como assim? A gente acha que o brasileiro é pacífico, cordial, tranquilo, não é? Eles não acham. Porque a gente se juntou com a Argentina e com o Uruguai para massacrar o exército paraguaio, que tinha realmente mulheres, crianças, que já não tinha mais quem colocar para guerrear. Foi um genocídio americano. Então, e os nossos heróis, até hoje, os heróis, os símbolos do Exército, Marinha e Aeronáutica são heróis de que guerra? De quando? Caxias, Almirante Tamandaré, são os heróis da vitória ou do genocídio, depende do ponto de vista. Uma vez eu conversei com um índio estava falando sobre a descoberta do Brasil, e falou: o quê? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Realmente. Realmente.
questão de ponto de vista, é uma questão de entender a vida dos diversos pontos de vista. E hoje a gente veio pensar a respeito disso. Será que os heróis precisam ser sempre esses que enfrentam, que realizam? Será que o heroísmo da vida está apenas em fazer prevalecer a nossa vontade? Tem uma história muito interessante que conta de uma adolescente, menina, num meio cultural em que se valorizava muito pouco a mulher, mas ela estava num momento de realização suprema da mulher naqueles tempos. Ela estava prestes a casar. Então ela estava com uma expectativa de transformação, de mudança da vida, de emancipação, de realização sublime da mulher. Aí durante a noite veio uma luz conversar com ela. Uma semana antes do casamento, e a luz falou: você está grávida. E ela: hein? Como assim? Você está grávida. Mas como pode ser isso? O que já veio na cabeça dela? A mulher que teve uma gravidez fora do casamento é expulsa da família, é expulsa da comunidade, é expulsa das relações sérias. Só sobraria para ela a alternativa da prostituição. Era bom? Ela estava saindo do máximo de felicidade para o máximo de tragédia, tristeza, de desgraça. O máximo da graça para o máximo de desgraça. Ela falou: como pode ser isso se eu nem conheço o homem ainda? Você está grávida. E de você vai nascer o grande Salvador da terra. Quando ela ouviu essa explicação, ela falou: faça-se na serva a vontade do Senhor. Essa frase é interessantíssima para nós pensarmos a respeito. Faça-se na serva a vontade do Senhor. 30 e poucos anos depois, quando o filho dessa pessoa, já não mais um adolescente, já uma senhora, quando ele estava sendo trucidado, assassinado, depois de humilhado, torturado, os homens, os discípulos todos do sexo masculino, quase todos, porque perseguiram o chefe, que iam fazer com os discípulos? Eu vou ficar aqui? O melhor deles negou Jesus 3 vezes, mesmo avisado. O melhor. O resto só ficou com essa alma luminosa. Ela estava ao pé da cruz, estava junto com João, mas o João ainda era pouco mais que um adolescente. Era o único discípulo que estava ali, peito aberto. Mas quem acompanhou, junto com outras mulheres, foi Maria. 2000 anos depois, quase, Chico Xavier passava por uma crise pessoal profunda. Os amigos contam a história, mas não contam qual era a crise. Mas é sempre muito útil, porque Chico sempre fez questão de se colocar como sujeito, como tendo passado pelas crises de todo mundo. Ele contava histórias onde ele era o medroso, como aquele do avião, onde ele teve dificuldades, onde ele teve dúvidas. E isso ele contava com orgulho, já sabendo da tendência do ser humano à idolatria. Quem hoje trata de Chico Xavier como o santo dos espíritas não entende nada de Chico Xavier. Mas ele passava por uma crise terrível. Emmanuel estava ao lado dele.
E ele pediu: traz para mim uma mensagem de Maria. Eu preciso muito. Ele era muito próximo da figura de Maria. E Emmanuel, que era conhecido como um educador rígido, digamos assim, duro, foi. Você imagina o tamanho da crise. E foi. Voltou pouco depois, trazendo uma mensagem simples de Maria, desconcertante para mim. A primeira vez que eu ouvi, eu falei: só isso? A mensagem foi: isso também passa. 3 palavras: isso também passa. Chico viu tanta importância nessas 3 palavras que mandou esculpir uma plaquinha de madeira, colocou em cima da cama dele, que ainda está lá na casa dele de São Leopoldo. E ele falou que serviu para todos os momentos da vida dele, para os momentos de ataques, onde ele foi depreciado, onde ele foi criticado, onde ele foi acusado de diversas injustiças, mas também para os momentos onde ele foi idolatrado, onde ele foi muito elogiado. Aí ele lia a plaquinha e ouvia o quê? Isso também passa. Se tivessem ouvido essas 3 palavras, todos os grandes ídolos que ficaram tão rachados pela idolatria, como Elis Regina, que falou: é terrível ser uma deusa para 40 mil pessoas no estádio, voltar para casa, bater e apanhar, xingar e ser xingada. Porque a novela dela era, digamos assim, tinha cores intensas. E tantos outros, quantos ídolos foram massacrados pela idolatria? Se você pegar um papel e fizer as contas, é impressionante o número de ídolos que foram triturados pela idolatria. Elvis Presley, por exemplo, Cássia Eller, nossa, tem uma lista enorme. Entre os jogadores de futebol, o mais capacitado, na minha opinião, o mais inteligente, com mais lucidez intelectual, morreu de cirrose hepática. E ainda tinha nome de Sócrates. Nome correto para ele, porque realmente ele representava um grau de lucidez muito grande. Para nós, hoje em dia, parece que existe essa coisa do herói e dos que se submetem. O herói impõe a vontade sobre os outros e os que se submetem são os fracos. É isso que é passado para a gente, é isso que muitos de nós tira da história, dos livros, das novelas, dos filmes e das vidas também. E a gente, como não quer ser o passivo, como não quer ser o derrotado, a gente busca ser o herói, o ativo, que impõe a vontade. Qual o resultado disso? Quando todo mundo acha que ser bom é impor a vontade sobre os outros, o que acontece com a Terra? O que tem acontecido com as relações humanas? O que acontece com o casamento? Quando um quer impor a vontade sobre o outro, o tempo todo, não aceita, entre aspas, derrota. O que acontece? 2 irmãos, filha e mãe, filho e pai, 2 vizinhos, 2 países, 2 nações. O que tem acontecido com a história da humanidade? A história tudo se transforma em guerra. É guerra dos sexos, é luta de classes, é conflito racial, é perseguição religiosa. Tudo que é diferente é motivo de guerra, destruição, perseguição, assassinato. É ou não é? Tudo. Será que foi para isso que Deus criou a diferença? Será que Deus criou a diferença para todos nós nos transformarmos em carniceiros, em impositores da vontade? É muito comum, se vocês já leram livros, se vocês já participaram de trabalhos de desobsessão, que quando se faz um trabalho para afastar uma influência espiritual, de perseguição, de vingança que alguém esteja passando, esse espírito vem através de um médium
e conta e externa todo o seu ódio com relação àquela pessoa que o prejudicou muito em outras vidas, e ele finalmente localizou e está apurrinhando, está perseguindo, está querendo a destruição daquela pessoa. E o tratamento quase sempre passa por uma tela mental que os amigos espirituais produzem, na qual eles passam flashes de uma vida ainda anterior. Por que isso? Porque daí ele vê que ele que foi muito prejudicado na vida passada, na vida retrasada, aí ele começa a se reconhecer. Aí aquele orgulho vingador, aquela imposição de vontade vai se esvaziando, e ele vai percebendo que a vida dele, há milênios, tem sido apenas a oscilação da posição do assassino. E aí eu pergunto para vocês preferem ser assassinados ou assassinos? Vamos lá. Dá para optar? Fácil? Vamos lá. Quem gosta de ser assassinado, levanta a mão. Quem gosta de ser assassino? Mas a gente tem se metido sempre nessas arapucas. Quando o Espiritismo surgiu, tem muitas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo contra o duelo. No duelo, todas as famílias de bem formavam seus filhos em diversas armas. Na espada, no florete, na pistola. Por quê? Porque quando você encontrava um conflito na sociedade, você se impunha, todos os homens de bem tinham que se impor e impor aos outros essa opção: assassinado ou assassino? O que você prefere? E era uma honra. Era uma honra. Contra isso já veio o Espiritismo combater imediatamente. Não foi o único responsável por, felizmente, ter acabado o duelo como rito social. Tem outros duelos que a gente sabe que continuam por aí. Mas esses duelos é exatamente por não compreenderem a relação entre o ativo e o passivo, entre o que antigamente se falava como o masculino e o feminino, entre essas diferentes dimensões do ser humano, porque a gente ainda acha que aquele que impõe a vontade é o melhor. Será? Será que é assim? É o convite de hoje para a gente pensar. João Batista, por exemplo, é uma figura máscula do Evangelho. Ele vivia, não tinha roupas, ele vivia com peles de animais sobre o corpo. Ele não tinha alimentação, ele comia gafanhoto no deserto, não tinha casa, ele vivia no deserto. Ele era um protagonista, ele enfrentava todos os problemas, ele sacrificava-se em nome do que ele achava que era certo. E coube a ele, primo de Jesus, batizar o Messias. E depois de ele ter batizado, Jesus começou a pregar. Aí vieram os fariseus e falaram para ele: João, sabe aquele que você batizou? Aquele rapazinho? Ele está lá no Jordão, mas ó, tá bombando lá, tem bem mais gente do que aqui. Aqui tá meio bichinho. Você não postou no Face que ia batizar hoje? E começaram a jogar. Aquele, você batizou ele já está fazendo um sucesso. Daí ele falou assim: é preciso que eu diminua para que ele cresça. O princípio da passividade, da atividade, apesar dele ser tão protagonista, ele foi dando lições, ele foi quebrando um pouco essa noção de que o herói é só aquele que impõe-se, porque existe um momento de diminuir, existe um momento de se submeter, de ter paciência com a vida. Como dizem
dizem os textos sagrados, tem tempo de plantar e tempo de colher. E entre o tempo de plantar e o tempo de colher, o que faz o agricultor? Fica mexendo na terra, fica futucando? Não, porque em relação àquele plantio é preciso aguardar. Um médico, ele faz o tratamento e depois indica o repouso. Um professor, ele dá a lição e depois faz o exercício. O princípio masculino e feminino, quando num processo gestacional, no processo de criar uma criança, tem um momento de atividade e tem 9 meses de espera, de aguardar. A vida é toda assim. Até o humorista, se você já foi num show de humor, e mesmo num espetáculo de teatro, ele já prepara o que eles chamam de timing da apresentação. Ele conta a piada e já aguarda aquele tempo da risada. Ele não continua falando. Ele dá o tempo, do que ele já sabe que vai ser a reação das pessoas. E isso todas as pessoas podem entender. O que seria do agricultor que não entendeu os ciclos da vida? Que há primavera, outono, verão, inverno. Será que ele pode plantar em qualquer tempo? Será que ele pode impor a sua vontade à vida? Não! Existem tempos adequados para as coisas acontecerem. Essa observação, essa paciência, esse situar a vontade dentro de uma vontade maior é um segredo da vida. Os orientais, eles têm aquele símbolo, uma bola com um S no meio, simbolizando o masculino e o feminino, porque nós precisamos aprender a trabalhar com a atividade e a paciência. Há momentos sim que você tem que atuar e há momentos que você tem que aguardar. Uma mãe experiente às vezes vê o filho fazendo bagunça e fala assim: ele está querendo chamar atenção. E ela aguarda e às vezes dá atenção quando um pai poderia ir e punir. Vocês entendem? Há que se fazer a leitura do momento. Nem sempre a oração correta é essa que nós temos feito. Nós temos uma oração prática que fala assim: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, no casamento, no trânsito, no trabalho, em todo lugar. Essa é a nossa oração prática. Só que Jesus não ensinou bem assim, não foi? Ele ensinou para a gente pedir nas nossas orações que seja feita a vontade de Deus. E perceber a vontade de Deus e atuar de acordo com a vontade de Deus é um treinamento excelente da vida. A gente não usa a expressão dar murro em ponta de faca. Quantas vezes eu nadava aqui no Gonzaguinha e às vezes eu olhava sempre para um prédio para ver se eu estava, se o negócio estava... Mas às vezes eu nadava e o prédio continuava ali. Eu acho que o prédio estava me boicotando. É claro que não. É claro que o que estava acontecendo? Eu estava nadando contra a correnteza. Quando eu percebia isso, eu virava e aí o meu nado ia até uma beleza. Quantos de nós brigamos com a vida? Quantos de nós temos perdido empregos, batido carro, perdido relações, perdido casamentos, amizades, gerado conflitos desnecessários por querer impor-se, por acreditar no herói, na imposição da vontade? Vocês nunca tiveram isso? Será que a gente não tem uma lição no meio disso? Jesus nos ensinou tantas coisas lindas. Jesus curou milhares de pessoas, mas a gente faz o trabalho lá na fluidoterapia, né? Ouvindo que música?
ouvindo a Ave Maria. A gente está em 12 de outubro e a dúvida da gente é: hoje é dia de Nossa Senhora ou dia das crianças? O mundo espiritual responde para a gente: há uma grande corrente espiritual que protege as crianças, que protege, o pessoal fala que as crianças e os bêbados, né? Porque caem uns cachorros. Mas vamos deixar só pelas crianças. Há uma grande corrente espiritual que protege as crianças, que zela pelas crianças, que cuida, que acolhe as crianças durante o sono e nas diversas situações. Quem você acha que chefia essa corrente? Não dá para ter dúvida. Nós estamos em plena transição planetária. No dizer de Paulo, nós temos um homem velho e um homem novo dentro de nós. Vocês sabiam que estavam grávidos? Vocês sabiam? Sabia? O senhor sabia que estava grávido? Está me estranhando. O olhar do amor, o olhar de Deus, o olhar do Espírito, o olhar de Jesus que Paulo só externa naquele momento, é um olhar de profundidade, para muito além dos corpos, que agora são masculinos ou femininos, mas que o Espírito é o quê? Nosso Espírito é o quê? Homem ou mulher? Nós somos um Espírito que na roupagem de mulher aprende uma série de coisas, na roupagem de homem aprende outras. Nós estamos na nossa jornada evolutiva aprendendo com as duas polaridades, e não há porquê a guerra do sexo é uma guerra de ignorantes, é uma guerra de egos, é uma guerra de imposições. Homens temos tanto a aprender com as mulheres, mulheres têm tanto a aprender com os homens, e se perdem tanto na guerra. Porque, como disse Winston Churchill, a primeira derrota de uma guerra é sempre da verdade. Ninguém tem razão, né? Nós estamos grávidos da maior gravidez, da mais importante gravidez das nossas vidas. Estamos quase na nossa hora. Eu não sei, os mais novos aqui talvez não conheçam essa expressão, né? Mas antigamente falava-se para as grávidas: boa hora para você. Chegou a hora nossa. As dores que você vê por todo lado, terrorismo, pedofilia, corrupção, são dores do parto, são contrações. A terra está convulsionando e está se contraindo como uma mulher à beira da gravidez. Nós estamos para dar o nosso ser à luz. Quem quer dar a luz aí? Quem quer dar-se à luz? É a pergunta de Jesus para nós. Quem quiser dar-se à luz precisa sair de dentro do homem velho, sair integral. Só homem, só mulher, só rico, só pobre, só branco, só negro, só brasileiro, só verde politicamente ou só vermelho? Com quem está a verdade? Com quem está o valor? Com quem está a novidade? Como entender que Jesus, tão protagonista no Evangelho todo, quando chegou a hora do julgamento perante Pilatos, quando Pilatos ofereceu para ele a chance que parecia ser a chance dele ser absolvido, porque ele era acusado de querer ser Deus dos judeus, Deus, reis dos judeus. Deus foram os homens que inventaram para ele depois. E ele perguntou: tu és Deus? Tu és rei? E ele falou: tu o dizes. E ficou em silêncio. Ele não se contrapôs, ele não usou a possibilidade que tinha de se defender. Era o que Judas imaginava. Se ele fez tanto pelos outros, quando o bicho pegar para ele, ele vai fazer maravilhas, ele vai mostrar o poder todo dele e vai fazer um movimento político e militar de libertação de Israel. Muitas pessoas achavam que o Messias, a libertação do Messias, era política e militar, e Judas imaginou que, acuando,
Todo animal acuado é um perigo, ataca, redobra as suas forças. E ele imaginava que com Jesus ia acontecer isso. Mas ele, no momento em que Judas mais esperava o protagonismo, a imposição de Jesus perante os homens, ele se recolheu. Ele se diminuiu. Porque não era tempo, não era momento de jogar, como ele disse, de jogar pérolas aos porcos. Não há por que colocar sementes na terra quando não é tempo. E ele, sabendo disso, apenas se recolheu. Em nossas vidas nós podemos ser homens e mulheres. O que vocês acham? Movimento LGBT no Sementes de Luz? Será que é isso? Há muito tempo, homens têm se feminilizado. A gente não tem percebido isso. Mas se os nossos bisavós nos vissem lavando louça, não ia prestar. Com roupas coloridas, não, isso não é de homem. Porque homens têm aprendido muitas coisas com as mulheres. E as nossas bisavós se vissem as mulheres? Calça comprida? Imagina. O que é isso? Não é mulher. Não é verdade? Mulheres trabalhando? Que absurdo! Pois as mulheres têm aprendido a entrar num território que antes era masculino, os homens têm aprendido a entrar num território que era feminino. Mas isso está cada vez mais necessário. Nós agora na transição planetária precisamos ser protagonistas, tomar a nossa vida sobre a nossa mão. Chega de ser mandado pela propaganda e precisar matar a sede com Coca-Cola, matar a fome com McDonald's. Chega. Nós não somos marionetes para fazer o que mandam para a gente. Chega de acreditar em fake news. Tudo que querem manipular a gente acredita. Chega de ser bonequinho. Chega de acreditar que eu vou ficar de bem com Deus tomando hóstia, pagando dízimo ou ouvindo palestra. Quer dizer, nenhum rito externo humano nos torna melhores, exceto se você tomar sua hóstia imaginando-se em comunhão com Deus, beleza. Pagar seu dízimo imaginando-se se abstendo, se desapegando de bens para dar para Deus, maravilha. Ouvir a palestra, bom, ouvir mesmo, né? Porque tem gente. A gente aprendeu desde a escola a fazer cara de quem está prestando atenção. Vocês já perceberam isso? Faz mó cara de quem está. E a cabeça? Não riam, daí parece que vocês fazem isso também. Que a gente perceba a necessidade de sermos protagonistas naquilo que precisamos ser, abandonando esse homem velho, esse materialismo, esse sensorialismo, esse ego que tem regido as nossas vidas. Essa é a nossa coragem. Vencer o homem velho, vencer o orgulho, mas vencê-lo em nome do amor, que é o princípio mais feminino de todos os tempos, que é onde a gente mais precisa ser mulher. E hoje que a gente aprenda com aquela que, dizendo que se fizesse nela a vontade do Senhor, tornou-se Nossa Senhora. Muito boa tarde.